Cameron Harry se tornou uma estrela no TikTok, mas não só no TikTok, como no Twitter, no Instagram, no Facebook e até no Pinterest. Várias pessoas criaram posts, gravaram vídeos e iniciaram até correntes em prol do Cameron, e o rosto dele estampou os jornais de todos os Estados Unidos. O problema nisso tudo é que Cameron ficou famoso por um dos piores motivos que eu consigo imaginar. E vocês não vão acreditar em como tudo isso aconteceu. Oi, Little Homes, tudo bem com vocês, folks? Eu espero que sim, e caso você não esteja bem, eu espero que logo você fique. Eu sou a JBB, a sua contadora de histórias criminais e casos polêmicos. E esse é o Yellow Tape, o seu canal de crimes reais e histórias bizarras. Toda semana eu vou trazer vídeos novos, vídeos que provavelmente vão te fazer querer se enfiar embaixo de uma coberta e esquecer que você está morando no planeta Terra. Mas se esse é o seu tipo de conteúdo, então já se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E eu prometo que esse tempo todo eu vou estar aqui fazendo companhia para vocês. O caso de hoje vai esfregar na nossa cara os privilégios que uma pessoa considerada branca, rica e bonita tem. Então já prepara o chá de erva cidreira porque hoje o trem tá punk. Mas sem mais delongas, vamos ao caso. Em 2018, Cameron Harry e seu amigo John Berino estavam apostando uma corrida ilegal de carros numa avenida movimentada da Flórida, quando Cameron acabou colidindo com Jessica e sua filha Lilia, num acidente que acabou sendo fatal. I can't explain to you the effort and courage it takes to walk into that morgue and see the injuries that you created on her. Mas antes da gente chegar nesse ponto do caso, eu vou falar um pouco sobre o passado do Cameron, para que a gente possa entender um pouco mais sobre quem ele realmente era antes disso tudo acontecer. Cameron nasceu em 9 de setembro de 1999 e ele é o filho mais novo de um casal jovem e milionário, Christopher e Sharon. Cameron e a família estavam morando em Tampa, na Flórida, desde 2005, e ele e seu irmão mais velho, Tristan, eram adorados por todos da vizinhança, pois eles sempre se ofereciam para fazer reparos nas casas das pessoas ou cuidar do jardim dos idosos. Então eles eram considerados bons garotos por todo mundo do bairro. Cameron havia recém-completado 18 anos e estava prestes a se formar em um colégio católico de Tampa. E os seus pais não poderiam estar mais orgulhosos. Na verdade, os pais de Cameron estavam tão orgulhosos com o bom comportamento do filho e com a realização que ele estava prestes a atingir, que eles resolveram presenteá-lo com um Ford Mustang GT na cor preta. Um carro que, pelo que eu pesquisei, custa cerca de R$500 mil. Isso pra mim é muito dinheiro, muito mesmo. Mas para um casal que morava em uma casa de mais de $1 milhão, talvez esse não fosse um presente tão caro assim. De qualquer forma, o presente foi dado e Cameron ficou em êxtase, pois era basicamente o carro dos sonhos dele. Todos os colegas da escola perceberam quando ele chegou com um carro novo e praticamente todo mundo ficou admirando a beleza do Mustang duas portas dele. E essa atenção fez com que Cameron ficasse ainda mais empolgado e criasse altos planos, pois ele estava prestes a entrar na faculdade, onde ele cursaria marketing. Contudo, todos esses planos foram interrompidos no dia 23 de maio de 2018, 2 dias após a formatura de Cameron. Ele com 18 anos, seu irmão com 20 e um amigo deles que na época tinha 17 anos, lembrando que nos Estados Unidos é legal tirar carteira de habilitação a partir dos 16 anos, haviam resolvido ir malhar
e depois do treino, os irmãos Harry entraram no Ford Mustang GT e John, o amigo deles que os estava acompanhando, entrou no seu Nissan Altima. Eles estavam voltando normalmente para casa até que eles pararam em um semáforo e Cameron e John tiveram a estúpida ideia de apostar corrida para ver quem chegava primeiro. Isso na Bayshore Boulevard, uma rua extremamente movimentada que ficava ao sul de Tampa e era famosa por suas calçadas de caminhada. Assim que o semáforo ficou verde, os dois deram início a uma corrida que seria fatal. Eles saíram cortando vários carros e desviando de tudo que aparecia pela frente, indo cada vez mais rápido. Em um certo momento, John assumiu a dianteira da corrida, ainda que por pouco, até que ele se deparou com Jessica Robineau e sua filha Lilia, que estavam tentando atravessar a avenida. John conseguiu desviar de Jessica e Lilia, que estavam em um carrinho de bebê, mas Cameron, que vinha logo atrás, não conseguiu e acabou colidindo em ambas, as matando. Jessica havia se casado em 2016 com Davis, um homem que ela conheceu e se apaixonou ainda na faculdade. E pouco tempo depois do casamento, a pequena Lilia nasceu. Jessica era nutricionista e tinha uma paixão por um estilo de vida saudável e queria ajudar os outros a atingirem esse objetivo também. Jessica, o marido e a filha estavam na Flórida a passeio, apenas visitando um tio de Jessica, pois na verdade ela e a família moravam em Ohio e ficariam na Flórida por poucos dias. Davis estava tentando tirar uma licença especial de piloto, pois ele queria pilotar um tipo específico de avião. E no dia que a tragédia aconteceu, ele estava tentando resolver algumas questões vinculadas a essa licença. E por isso ele não estava passeando com a esposa e a filha. Depois dele conseguir terminar o que ele tinha que resolver, ele tentou falar com a Jessica para avisar que estava voltando, mas ele não conseguiu falar com ela. Ele então voltou para casa e quando ele chegou lá, ele tentou novamente falar com ela, mas de novo sem sucesso. Ele então ficou bem preocupado e resolveu sair para procurar a esposa e a filha pelo local onde Jessica falou que iria passear com Lilia. Conforme ele andava pela cidade, ele acabou avistando a cena do acidente e quando ele viu os policiais em um carrinho de bebê, ele resolveu parar para perguntar e assim que ele perguntou aos policiais, o seu pior pesadelo foi confirmado. Ele ficou sabendo que Jessica e Lilia haviam sido levadas para o hospital e uma pessoa que estava na cena se ofereceu para levá-lo até lá, pois ele estava bastante abalado. Chegando no hospital, ele recebeu a triste notícia de que Jessica havia falecido e Lilia estava em estado grave com um dano no cérebro que não poderia ser operado. Ele passou a noite no hospital orando por um milagre, mesmo sem saber se aquilo seria possível. Ele teve que lidar com o luto enquanto torcia com todas as suas forças para que pelo menos a filha dele se salvasse. Mas quando o dia amanheceu, ele teve que lidar com a realidade que ele havia perdido a esposa e a filha. Jessica tinha 24 anos quando o acidente aconteceu e Lilia tinha apenas 21 meses, pouco mais de um ano de idade. A travessia que as duas estavam tentando fazer foi considerada legal pela justiça, enquanto Cameron estava em uma corrida ilegal de carros em uma rua extremamente movimentada a mais de 160 km por hora, o que era quase 3 vezes mais do que a velocidade permitida naquela via. Gente, vocês têm noção do quão rápido isso é? É difícil até de conceber que alguém conscientemente escolheria dirigir a essa velocidade, ainda mais em uma pista com vários outros carros e pessoas. Após o acidente, a rua se tornou um show de horrores, com várias pessoas se aproximando do local para tentar entender o que estava acontecendo e tentar ajudar. Jessica havia sido lançada a 12 metros do local onde a colisão aconteceu e havia parado em um gramado na calçada. Ela estava sangrando muito e estava quase inconsciente, mas ainda assim ela conseguiu tirar forças para perguntar sobre sua filha, que havia sido lançada a 21 metros do local onde o acidente aconteceu e estava com bochechas roxas, dificuldade para respirar, vários hematomas e machucados pelo corpo e um corte profundo na cabeça.
As pessoas que estavam no local chamaram uma ambulância e elas foram levadas para o hospital. Mas como eu falei para vocês, as duas acabaram falecendo. E enquanto tudo isso acontecia, nem Cameron, nem Tristan, nem John saíram do local do acidente. Cameron ligou para a mãe dele chorando e falando que ele havia matado uma pessoa. E as pessoas que estavam na cena falaram que Cameron estava chorando muito, estava com uma feição assustada e uma coloração bastante pálida. E a mãe dele disse que antes de desligar a ligação ela ouviu barulhos de vômito. Os policiais chegaram até a cena do crime e algemaram todos os envolvidos no acidente. E tudo isso foi presenciado por vários curiosos e repórteres que já estavam no local. Os 3 foram levados para a delegacia, mas após a audiência eles foram liberados para aguardarem o julgamento em casa, depois dos pais de Cameron terem pago uma fiança de $50 mil para ele. Como eu falei antes, a família Herring é uma família rica, então não foi surpresa quando eles contrataram um dos melhores advogados da Flórida para defender o filho deles, o ex-promotor John Fitzgibbons, que não se pronunciou muito nem tampouco aconselhou Cameron ou seus pais a darem entrevista, se limitando a falar que todos os envolvidos estavam passando por um momento difícil e inimaginável. O julgamento havia sido marcado para 2 de dezembro de 2019, mais de um ano após o acidente, e continuava tendo vários atrasos. O julgamento foi adiado tantas vezes que em 19 de dezembro de 2019, Davis, o pai de Lilia e marido de Jessica, teve que quebrar seu período de luto para ir até a corte pedir para que eles parassem com os atrasos e adiamentos e julgasse logo os responsáveis por tirar a vida de seus entes queridos. Todavia, com a pandemia causada pela Covid-19, o julgamento sofreu ainda mais atrasos e o advogado contratado pela família de Cameron sempre tinha algum motivo que fazia o julgamento ser adiado. A espera era excruciante para todos que amavam Jessica e Lilia. Mas finalmente, quase 3 anos depois do acidente, o julgamento finalmente aconteceu, em abril de 2021. Cameron e John haviam optado por advogados diferentes e linhas de defesa diferentes. Os dois haviam concordado em se declarar culpados, mas enquanto John fez um acordo pré-estabelecido, Cameron optou por fazer um acordo, mas encarar a sentença do júri. No acordo de John, ele se declarou culpado das 2 acusações de homicídio veicular e uma acusação de corrida ilegal, e por isso ele pegaria uma sentença de 6 anos na prisão estadual da Flórida, seguida de 15 anos de liberdade condicional, e teria sua carteira de habilitação suspensa por 5 anos, além de ter que fazer trabalhos voluntários por um tempo. O acordo foi aceito pelas famílias das vítimas e, portanto, essa foi de fato a sentença do John. Quanto a Cameron, ele também se declarou culpado por homicídio veicular e corrida ilegal, mas por ter sido ele a atingir as vítimas e tirar a vida delas, ele encararia uma sentença que poderia ser de até 30 anos na prisão. No momento da sentença, o juiz disse que nada compensaria os danos causados às vítimas, mas que ele se apoiaria na justiça para formular a sentença. Because there's really nothing that the court can do that's capable of fixing the harm that has been caused to the victims in this case. Dito isso, Cameron Herring foi condenado a 24 anos de prisão, e a velocidade do veículo foi um dos agravantes para o juiz. O advogado de Cameron recorreu dessa sentença, mas nós ainda não temos atualizações quanto a isso. E caso vocês estejam se perguntando sobre o Tristan, o irmão do Cameron, ele foi condenado apenas a pagar uma multa no valor de $500, pois embora ele fosse o mais velho dos 3, no momento do acidente ele era apenas o copiloto. E esse seria o fim de um caso normal, trágico, triste, devastador, mas ainda assim um tipo de fatalidade que todos nós conhecemos ou já ouvimos falar. Se, claro, Cameron não fosse considerado bonito. E é aqui que entra a parte mais insana desse caso, na minha opinião, pois como eu falei na intro, Cameron ficou famoso, mas pelo motivo errado. Agora vocês sabem o que ele fez e o porquê ele foi condenado,
Mas depois da condenação dele, várias pessoas começaram a gravar vídeos o defendendo e literalmente falando que estavam apaixonadas por ele. E várias pessoas curtiram esse tipo de comentário. Apareceram pessoas defendendo o Cameron e falando que ele ser condenado é injusto. Pessoas iniciando trends no TikTok e criando hashtags no Twitter. E o pior de tudo, pessoas pedindo justiça por Cameron. Oi! Nessa hora eu juro pra vocês que eu até duvidei da minha alfabetização, porque não é possível que o que eu estava lendo estivesse correto. Mas aí eu me lembrei de que a gente mora em um planeta em que você ser branco, rico e bonito literalmente isenta de praticamente qualquer coisa aos olhos de algumas pessoas. Porque não sejamos ingênuos, essa comoção toda não aconteceria se o Cameron não tivesse a aparência e posses que ele tem. A hashtag Justice for Cameron foi retweetada várias e várias vezes, com centenas de pessoas dizendo que isso não era justo, que ele tinha pedido desculpas, que ele estava arrependido, que isso acabaria com a vida dele. Ah, sério? E as vidas que ele tirou não acabaram, não? Se a sentença do Cameron se mantiver, ele sairá da prisão com 45 anos e ainda poderá viver vários anos depois disso. Em contrapartida, Jessica nunca chegará aos 45, porque ela teve sua vida interrompida quando ela tinha 24 anos de idade. Ela nunca terá outros filhos e nunca verá sua filha crescer. Ela nunca poderá realizar seus sonhos e nunca vai ter outra chance. A pequena Lilia nunca vai crescer, nunca vai passar pelas primeiras experiências, nunca vai viver nada disso, porque sua vida acabou em maio de 2018, quando duas pessoas acharam que seria boa ideia apostar um racha. E é claro que eu sei que foi um acidente, e eu realmente acredito que o Cameron tenha se arrependido, mas a gente não pode se esquecer de que ele optou por participar de uma corrida ilegal. E pior ainda, de uma corrida ilegal em uma rua movimentada. Então ele estava ciente dos riscos que ele estava correndo e que ele estava impondo aos outros. E a partir do momento que a gente assume esses riscos, a gente tem que estar disposto a lidar com as consequências desses riscos. E é isso que o Cameron está fazendo, lidando com as consequências das ações dele. Sim, ele vai perder muita coisa da vida dele, mas e as vítimas também não perderam? E o Davis, que nunca mais vai poder ver a filha ou a esposa, também não perdeu? Nisso as pessoas que criaram vídeos e hashtags não devem ter pensado, né? É isso, Little Homes, muito obrigada por terem assistido ao vídeo. Esse tipo de situação me deixa um pouco consternada, mas eu espero ter conseguido apresentar o caso de maneira imparcial, ainda que com pitacos da minha opinião. Bom, não se esqueçam de se inscrever e até o próximo vídeo!